Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Políticas da Inimizade, escrito pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. Este livro foi publicado pela primeira vez em 2016. Vai tratar um pouco sobre a questão do racismo, a necropolítica, a questão do biopoder. Mas para nós conseguirmos entender este mesmo livro, vai ser necessário termos a capacidade de regressar ao passado e termos a mentalidade de conseguirmos não só entender alguns termos essenciais, como é a questão do biopoder, esse termo aqui que foi traçado pelo Michel Foucault. E esta mesma questão do biopoder vai entrar na questão do soberano que tem o poder sobre a vida e sobre a morte dos seus cidadãos. E quando nós pensamos sobre essa mesma questão da vida e da morte dos seus cidadãos dentro da sociedade, vai não só influenciar essa mesma reflexão sobre o que aconteceu durante a era da escravatura, na era das descobertas, que as pessoas que eram encontradas dentro dos seus próprios territórios não eram aplicadas essas mesmas leis. Eram vistas, como a Achille Mbembe vai falar aqui, eram vistas como simplesmente selvagens, que não se coadunavam com o outro que o homem ocidental via perante essas mesmas pessoas, tanto em África como nas Américas e também na Austrália. Isso vai trazer um problema muito grande para a pergunta essencial da nossa reflexão nesta mesma obra aqui do Achille Mbembe sobre a questão quem é o outro quando os ocidentais retratam os direitos humanos, retratam a questão da democracia, do poder. O que eles tratam? O outro. Será que este outro semelhante a ele próprio, ou será esse outro semelhante é o homo ocidental? Ou também podemos incluir os africanos, podemos incluir os índios, podemos incluir os aborígenes, podemos incluir também os islâmicos, os muçulmanos. Porque quando nós pensamos nessa mesma teoria política, nós vemos que o mundo ocidental vê-se como um centro do mundo, onde ele tem o poder total, que a história gira em torno dele, que ele tem a capacidade não só da distribuição do poder, e consegue não só falar de que isto é prático, isto não é, esta sociedade muito atrasada, estes são apenas seres, animais que não têm uma comparação mínima sobre a nossa própria existência, então devemos eliminá-los. E que essa mesma capacidade que vão trazer essas mesmas reflexões vai coadunar não só quando Michel vai falar sobre o biopoder que surge não só na era industrial, quando o corpo é usado como um meio de produção, que Achille Mbembe nesse livro vai poder criticar que esse mesmo sistema já vai acontecendo há bastante tempo. Desde a escravatura, quando o homem negro foi visto apenas como simplesmente um objeto que produzia coisas para os seus donos, que ele não tinha direito a nada, que vivia num estado de exceção, que eram capazes de fazer em tudo, mas esse homem negro era visto apenas como um simples objeto, um simples animal selvagem, e que existiam muitos campos em tantas áreas, tantas localidades, e que existiam muitos extermínios de várias pessoas. Mas para o homem ocidental, que não considerava esses mesmos homens que viviam nessa mesma sua terra, os indígenas, os africanos, os aborígenes, não eram considerados como pessoas, não eram considerados como homens. Então a sua eliminação não fazia nada de concreto nos seus remorsos, porque eles apenas usavam o seu poder deliberado, porque eles coisificaram esses mesmos seres humanos. Os métodos usados na colonização são bastante diferentes que vão ser usados no partido nazista, quando formam esses mesmos campos de concentração. A única diferença que vai ser aplicada aí vai ser a eliminação em massa. Uma coisa que a tecnologia veio avançando com isso e que pode não só eliminar mais de 6 milhões de pessoas, mas se nós contarmos com tantos milhões de genocídios, tantos milhões de pessoas que morreram com genocídios em África, ultrapassa esse mesmo número de pessoas mortas nos campos de concentração do Holocausto judeu. E que, por isso, essa questão do decidir quem vive, quem morre, quem são as coisas,
O Achille Mbembe, nesta mesma obra aqui, Política da Amizade, vai atribuir o termo da necropolítica, que este mesmo racismo que foi praticado durante bastante tempo, mesmo em democracias ditas liberais, onde o poder está no soberano, onde nos Estados Unidos afirmavam que todos os homens nascem iguais e livres, mas que existiam escravos naquela mesma época e que durante bastante tempo, até os anos 60, existia essa mesma discriminação, essa mesma separação entre os homens negros, os homens brancos, que o racismo era bastante profundo, porque nessa mesma construção desses mesmos estados, viam não só o outro, entre aspas, porque eles consideravam apenas o outro como seu semelhante, que era apenas o homem branco, e que o negro não era o seu semelhante, então era visto como um inimigo. E dentro desse mesmo entrava a questão do estado de exceção. Quando um estado entra nesse mesmo estado de exceção, ele procura não só fazer as coisas mais violentas, absurdas, até matar aquelas pessoas que eles acham que são inimigos, que provocam um perigo para a formação daquela nova sociedade. Isso aconteceu no estado nazista, quando eliminaram milhões de judeus. Aconteceu nos estados coloniais, quando queriam eliminar milhões de nativos, com vários tipos de desculpas. E a própria sociedade via isso como uma forma da sua própria autodefesa, autoafirmação, que eles são sempre os superiores capazes não só de usar esse mesmo poder que eles têm para eliminar os outros, vistos como inimigos. Então, aí surge essa mesma questão da política da inimizade. E a política do racismo vai ser tão enraizado dentro da sociedade que os outros serão vistos não só como simples inimigos, simples coisas, e que estão aí apenas para atrapalhar a própria sociedade. O racismo é tão presente nessas sociedades antigas, potências coloniais, como o mundo ocidental, como os Estados Unidos, também uma particularidade, quando eu falar aqui da África do Sul e um pouco da Namíbia, que esses países vão poder empreender as suas políticas de separação, de inimizade pura para com o estrangeiro, para com o homem negro, para com os muçulmanos, na medida que todos aí afirmam que existem os direitos humanos, que todas as pessoas nascem iguais, mas nascemos iguais entre aspas, porque os seus semelhantes são apenas quem é parecido com eles, quem tem a mesma cor. Porque o outro, o diferente, é visto como inimigo, um alvo a ser batido. E que as pessoas que praticam uma religião totalmente diferente são vistas como terroristas. E no Estado alemão viram os judeus como inimigos e mataram mais de 6 milhões de pessoas. Mas pergunta-se, e a população não sabe disso? A própria população, quando eu falei aqui no princípio da microfísica do poder, tem essa mesma relação e que vai poder afirmar com o seu próprio poder, ajudar essa mesma afirmação do estado de exceção, que permite que essas coisas possam acontecer, que eles vão poder praticar esse mesmo racismo que a população vai praticar, que muitas das vezes acontece no silêncio, muitas das vezes institucionalizados, como o apartheid, como o racismo institucionalizado que aconteceu até os anos 60, 70 nos Estados Unidos. Esse mesmo racismo é bastante evidente quando nós falamos dos cidadãos muçulmanos, cidadãos africanos, os descendentes de várias gerações, das pessoas imigrantes, que não são vistos ainda atualmente, mesmo na Europa, com bons olhos. São vistos ainda como alguém impróprio para aquela mesma terra. E esses mesmos produtos de reflexão vai me perguntar qual é o tipo de homem que eu estudo, que eu procuro escrever na minha dissertação. Quando eu falo homem, eu falo de um homem universal. Não vejo cor, não vejo raça, não vejo sexualidade de ninguém. Mas os ditos que conseguiram, com tantos malabarismos intelectuais e pseudociências, afirmarem que as pessoas que são diferentes de nós devem ter menos inteligência por terem cores diferentes, por terem um cérebro, não sei como, que se nós não somos capazes de raciocinar e pensarmos. Por isso que Frantz Fanon
vai poder não só fazer parte desta mesma obra aqui, como um elemento importante vai ser a descolonização mental, porque foram tantos anos de colonização que o próprio homem negro não se vê reconhecido consigo próprio. Ele apenas vai procurar um reconhecimento perante ao homem branco. E isso faz com que a nossa própria inferioridade seja cada vez maior. E para isso é necessário se libertar desse mesmo reconhecimento que o homem africano, que o homem negro deve querer reconhecer a si próprio como um homem também, que ele também é um homem fundamental, capaz de se desenvolver, capaz de ter essa mesma amabilidade de transformação e de construir-se a si próprio com seus próprios ideais, que não precisa de reconhecimento que venha do externo. Durante muitos anos inferiorizou, meteu na sua cabeça que ele é inferior porque é diferente. O que seria do mundo se nós todos fôssemos iguais? Se as pessoas que não reconhecem a diferença dos outros vão sempre implementar essa mesma política das inimizades dentro da própria sociedade. Por isso que Achille Mbembe, neste mesmo livro, vai poder traçar essa mesma capacidade que nós vamos ter que manifestar para podermos não só analisarmos de concreto que o que o Holocausto fez, o colonialismo vem fazendo há bastante tempo. Apesar que o nazismo fez, em pouco tempo, fez milhões de mortes. E o colonialismo, com mais de 500 anos, matou muitas pessoas. Que as pessoas, muitas vezes, não reconhecem tanto o genocídio que aconteceu em tantos territórios, como o genocídio do rei belga no Congo. Não reconhecem, com tantas eliminações de vários autóctones, com tantos milhões de escravos que foram levados, que se desenterraram da sua própria origem, foram lançados apenas como simples objetos de mercadorias. Isso é para nós refletirmos. Se nós todos estamos numa terra que devemos partilhar as nossas coisas, mas que infelizmente durante muito tempo cada um rezava para o mesmo Deus nas igrejas diferentes, porque não poderiam se misturar, e que o outro era visto como um simples animal selvagem, devia ser domesticado, não era visto como um semelhante. Por isso, eu vou trazer aqui várias resenhas do Achille Mbembe, e começando com essa política da inimizade, nós devemos aqui entender a questão da necropolítica. Essa forma aqui da construção da política da inimizade é muito presente atualmente, mas que as pessoas que não veem o outro como um ser diferente e capaz de refletir, capaz também de manifestar suas próprias ideias, que não precisa de um reconhecimento exterior, que a gente precisa de se construir dentro de nós, podemos ter essa capacidade de reconhecermos que somos seres humanos também. Não essa colonização que durou mais de 500 anos, que impôs na mentalidade dos próprios africanos, que François Fanon vai falar da libertação total, que nós devemos ser capazes de construirmos o nosso próprio futuro, de permanecermos firmes, capazes não só de vermos o Ocidente como exemplo, vermos a África também capaz de oferecer muito para o mundo. Apesar que muito tempo fomos vistos como seres inferiores e que muita coisa aconteceu, muito genocídio aconteceu, muita maldade aconteceu durante essa mesma colonização, e que essa mesma colonização foi tão forte que atualmente tem as suas consequências psicológicas, que as pessoas muitas vezes não se reconhecem a si próprio, que precisa sempre um reconhecimento exterior, e que o próprio Ocidente ainda vê também como inimigo os muçulmanos que estão dentro do seu próprio país, que já estão aí há muito tempo. Só o facto de estarem ligados com uma outra religião não são vistos diretamente como franceses, portugueses, belgas, holandeses. Não são vistos, não são reconhecidos. E onde você vai pôr essas pessoas que já nasceram aí? Será que vão voltar para a terra? Qual é a terra que eles vão voltar? Então, devemos pensar isso. Devemos analisar quais são as situações que nós devemos encarar, que devemos sair desse estado de exceção, devemos deixar de aplicar o código penal do inimigo. Esse mesmo problema da política da inimizade é muito presente ainda atualmente. Devemos ser capazes de destruir isso. Então, convido-vos a ler esse mesmo livro da Achille Mbembe, para podermos ter alguma noção desse mesmo problema da inimizade, ao ver os outros como
alvos a serem abatidos, verem as pessoas que praticam uma religião diferente como inimigos ou terroristas e pensarmos no holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e muitos holocaustos aconteceram antes disso, quando o negro foi objetificado. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Daqui é o Jovete, se inscreve no canal e até a próxima.